Fala galera, estamos de volta. Terceira videoaula sobre conjuntos numéricos. Na aula passada, iniciamos o estudo da reta real. Vimos o seu conceito, vimos como as bancas examinadoras podem cobrar este assunto em provas. Mas existe um tema dentro do assunto reta real que nós não podemos deixar de ver. E que tema é esse, professor? São os intervalos numéricos. O que são os intervalos numéricos? Sempre que sobre a reta real pegarmos dois pontos quaisquer, a distância entre esses dois pontos é um intervalo numérico. Esse intervalo pode ser representado, pode ser escrito da seguinte forma. Um intervalo x nada mais é do que um conjunto cujos elementos são todos os números reais, tais que esses números são maiores ou iguais ao extremo A e menores ou iguais ao extremo B. Isso é o conceito, é a definição, a representação de um intervalo numérico. E entendermos esses intervalos é muito importante, pois em assuntos posteriores, em equações, domínio de funções, nós iremos precisar desse tema. E quando a gente estiver estudando esses assuntos futuros, eu vou subentender que vocês assistiram essa videoaula e que sabem intervalos numéricos. Então vamos ver com calma este assunto, pois ele é importante. Galera, de acordo com a sua estrutura, os intervalos numéricos recebem classificações distintas. Os intervalos podem ser fechados. O intervalo x, por exemplo, é um intervalo fechado. Por quê, professor? Porque ele vai do número 1 ao número 5 e percebam que em suas extremidades nós temos bolas cheias. Se nós temos bolas cheias, é porque os extremos desse intervalo pertencem a ele. Então, quem é o conjunto x? Quem é o intervalo x? São todos os números reais que são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 5. Esses extremos 1 e 5 são elementos do intervalo x. Mas nem sempre isso acontece. Os intervalos podem ser abertos. Se um intervalo é aberto, é porque os extremos não pertencem a ele. Vejam o intervalo y, que vai do número 5 ao número 9. Ele é um intervalo aberto. Nós temos as bolas secas. Se nós temos as bolas secas, é porque os números que estão sob ela não pertencem ao intervalo. Olhando para essa representação, como é que nós podemos escrever o intervalo y? Ele nada mais é do que um conjunto formado por todos os números reais, tais que esses números são maiores do que 5 e menores do que 9. Tudo bem?
Pessoal, representação de intervalo fechado e intervalo aberto. Ficou clara a diferença entre eles? No intervalo fechado, os extremos pertencem ao intervalo. No intervalo aberto, os extremos não pertencem a ele. Olhem para essa segunda notação que eu escrevi para vocês. Vejam que quando o intervalo é fechado, os colchetes estão voltados para dentro. E quando o intervalo é aberto, os colchetes estão voltados para fora. Então, essas duas representações desses intervalos são equivalentes. Tanto faz escrevermos o intervalo x através de conjunto, como escrevermos através do intervalo. A mesma coisa para o intervalo y. Tranquilo? Qualquer dúvida, galera, como sempre, estamos à disposição. É só deixar um comentário. É possível também que nós tenhamos essas duas classificações de intervalo presentes em um mesmo intervalo. Como assim, professor? Vejam esse intervalo A. Ele é o intervalo que é fechado em -2, temos uma bola cheia, e é aberto em 4, temos uma bola seca. Então, quem seria o intervalo A? São todos os números reais, tais que esses números são maiores ou iguais a -2 e menores do que 4. Quando representamos com os colchetes, nós podemos perceber que no extremo -2, na bola cheia, o colchete está voltado para dentro. E no extremo 4, na bola seca, o colchete está voltado para fora. Professor, e do outro jeito? Com o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Pode ter também, sem problema algum. A ideia é a mesma. Se o intervalo é fechado à direita, é porque o extremo direito pertence ao intervalo. Teremos o colchete voltado para dentro. Se o extremo esquerdo, a bola seca, não pertence ao intervalo, então todos os números pertencentes a ele serão maiores do que o extremo esquerdo. E aí nós teremos o colchete voltado para fora. Então, essas são as classificações dos intervalos numéricos que possuem dois extremos. Tranquilo? Vista essa classificação, eu quero fazer para vocês duas observações. Como os intervalos numéricos estão sobre a reta numérica, ou seja, todos os números que pertencem ao intervalo são números reais, nós temos que cada intervalo numérico pode ser chamado de subconjunto dos números reais. Então, os exemplos que nós vimos anteriormente, o intervalo x, o intervalo y, o intervalo a e o intervalo b, são subconjuntos dos números reais. Ou seja, cada um deles está contido no conjunto dos números reais. Beleza? A segunda observação
que eu quero fazer com vocês é de que essa nomenclatura, com o uso dos colchetes, também pode ser utilizada com o auxílio dos parênteses. Mas preste atenção, os parênteses só podem ser usados para representar intervalos abertos. Então, quando olhamos para o intervalo A, o colchete que está voltado para fora pode ser substituído pelo parênteses, mas em hipótese alguma, o colchete que está voltado para dentro pode ser substituído. Beleza? A mesma coisa para o intervalo B. O colchete que está voltado para fora, ou seja, o intervalo aberto, pode ser substituído pelo parênteses, mas em hipótese alguma, o colchete que está voltado para dentro pode ser substituído. Tranquilo? Tranquilo, professor. Estou entendendo. Mas faça aí um exercício para a gente ver como é que esse assunto pode ser cobrado nas provas. Vamos ver. Vejam o concurso da Prefeitura de Ortigueira, no Paraná, para o cargo de agente administrativo. Como é que esse assunto foi cobrado? Em relação ao intervalo A, que vai de -5 até 2, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Percebam que o enunciado do exercício trouxe um colchete voltado para dentro, na extremidade -5, ou seja, temos uma bola cheia. O -5 é um elemento desse intervalo. E trouxe também um colchete voltado para fora. Se o colchete está voltado para fora, nós temos uma bola seca. Então, o número 2 não faz parte desse intervalo. Tudo bem? Olhando para as alternativas, a letra A diz o seguinte: -5 é um elemento pertencente ao intervalo A. De fato, a alternativa está correta. -5 é um elemento do intervalo A. A bola está cheia no -5. Letra B. 0 pertence ao intervalo A. Galera, entre -5 e 2, nós temos infinitos números. Entre eles, nós temos o -4, o -3, o -2, o -1, o 0, o 1. Então, é claro que 0 pertence ao intervalo A. Está correta a alternativa. Letra C. Os únicos reais que pertencem a A são -5, -4, -3, -2, -1, 0 em 1. De forma alguma, pessoal. Únicos inteiros que pertencem ao intervalo A, de fato, são -5, -4, -3, -2, -1, 0 e 1. E não números reais. Entre -5 e 2, existem infinitos números reais. Por exemplo, 0,5 está entre 0 e 1. A raiz de 2, que é o irracional, 1,41, 42 e assim por diante, está entre 1 e 2. Menos 4,62, por exemplo, está entre -4 e -5. Então, existem infinitos números reais e não os únicos. -4, -3, -2, -1, 0, 1 e -5. Então, a letra C ela está errada. É a resposta do nosso exercício. Professor, é a letra D e a letra E. Comente ela para a gente. Vamos ver por que elas estão corretas. O conjunto -5,
Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1 está contido no intervalo A. De fato, né, pessoal? Se nós pegarmos esses elementos e colocarmos todos em um conjunto, todos eles pertencem ao intervalo A. Então, se organizarmos esses elementos em forma de conjunto, o conjunto estará contido no intervalo A. Então, letra D também está correta. Letra E. Os únicos inteiros que pertencem a A são menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Acabei de falar isso para vocês, como justificativa da alternativa C. De fato, esses são os únicos inteiros pertencentes a esse intervalo. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma das formas que os intervalos numéricos podem ser cobrados em provas de concursos públicos. Ainda resolveremos muitos exercícios sobre os intervalos numéricos. Galera, os intervalos que nós estudamos até agora são intervalos delimitados. Como assim, professor? São intervalos limitados inferior e superiormente. Essas limitações, de acordo com a característica do intervalo, podem ou não pertencer a ele. Lembram? Bola cheia, bola seca. Existem intervalos que não possuem essa característica. São intervalos que tendem ao infinito. Dentro dessa categoria, nós temos os intervalos que tendem a mais infinito, ou seja, intervalos que possuem apenas um limite inferior, que pode ou não pertencer a ele. No intervalo Z, nós temos o menos 1 como limite inferior desse intervalo. Como é bola cheia, nós temos que o menos 1 pertence ao intervalo Z. E todos os números reais que são maiores ou iguais a ele. Da mesma forma, o intervalo W são todos os números maiores do que 2, já que nós temos uma bola seca. Percebam que esses intervalos não têm um teto, não têm um número máximo. Então, nós temos um intervalo que tende a mais infinito. Professor, e a menos infinito? Tem também? Sem problema algum. Quando nós temos um intervalo que tende a menos infinito, esses intervalos possuem um teto, possuem um número máximo, que pode ou não pertencer a ele. Então, quem é o intervalo C? São todos os números reais menores ou iguais a menos 3. Quem é o intervalo D? São todos os números reais que são menores do que 7. Então, aquelas 4 classificações que nós vimos, intervalos somente fechados, intervalos somente abertos, intervalos fechados e abertos e intervalos que tendem ao infinito, são todas as classificações que nós temos dos intervalos numéricos. Como eu disse para vocês, é muito importante que a gente entenda os intervalos e as suas classificações. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Vejam só, eu quero fazer uma terceira observação com vocês. Quando nós trabalhamos com
intervalos que tendem ao infinito, jamais, em hipótese alguma, nós podemos colocar no extremo, no lado que tende ao infinito, um intervalo fechado. Ou seja, jamais podemos colocar na frente do mais ou do menos infinito um colchete virado para dentro. Se por acaso alguma alternativa tiver com essa estrutura, podem marcá-la sem medo de errar. A afirmativa está incorreta. Já que tendem ao infinito, não faz lógica ter um intervalo fechado, já que não existe um limite máximo ou mínimo. Tá certo, pessoal? Então, essas nomenclaturas, essas características são importantes que a gente conheça elas. Beleza, professor. Entendi. Vamos ver na prova como é que isso é cobrado? Vamos lá, vamos resolver mais uma questão? Concurso da Prefeitura de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, para o cargo de fiscal de arrecadação. No conjunto dos números reais, dados dois intervalos, M e N, a interseção de M com N dá o intervalo. Então, vamos lá. O exercício nos trouxe o intervalo M, fechado em -3, bola cheia, e aberto em 16, bola seca. Nos trouxe também o intervalo N, fechado em 2, bola cheia, e que tende a mais infinito. Ele quer saber qual é a interseção entre esses dois intervalos, ou seja, quais são os números que pertencem ao intervalo M e também pertencem ao intervalo N. Olhando para essas estruturas, o número 2 pertence ao intervalo N e pertence também ao intervalo M, já que esse intervalo é formado por todos os números que estão entre -3 e 16. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Beleza. Olhando para a outra extremidade do intervalo, nós podemos perceber que o número 16 ele pertence ao intervalo N, pois ele é formado por todos os números maiores ou iguais a 2. Quando vamos para o intervalo M, apesar do número 16 ser o limite superior desse intervalo, 16 não pertence a ele. Nós temos uma bola seca. Então, através dessa análise, nós podemos concluir que a interseção entre os intervalos M e N são todos os números maiores ou iguais a 2 e menores do que 16. Esse intervalo pode ser representado desta forma aqui. Um intervalo fechado em 2, o colchete voltado para dentro e aberto em 16, com um parêntese acompanhando esse extremo. Essa resposta nós podemos encontrá-la na letra C, de como é bom estudar matemática. Entenderam, pessoal, este exercício? Entendi, professor, mas faça outro aí para reforçar esse assunto de mais infinito, menos infinito. Vamos ver? Vamos fazer outro exercício? Concurso da Prefeitura de São Martinho da Serra, no estado do Rio Grande do Sul,
para o cargo de agente administrativo. A união dos intervalos de menos infinito a 3 e de 3 a 5 resultará em... Galera, vamos lá. O primeiro intervalo, ele vai de menos infinito até 3. Mas percebam que o colchete está voltado para fora. Ou seja, nós temos um intervalo aberto. O 3 não faz parte deste intervalo. Beleza? Vamos para o segundo intervalo. O segundo intervalo, ele nos diz que vai de 3 a 5. Mas, novamente, nós temos um colchete voltado para fora. Então, o número 3 também não faz parte desse intervalo. Nós temos uma bola seca. Já o 5, ele faz parte. Por quê? Porque o colchete está voltado para dentro. Nós temos uma bola cheia. Então, essas são as representações dos intervalos que o exercício nos trouxe. Ele quer saber qual é a união entre eles, ou seja, qual é o intervalo resultante da união entre os intervalos dados. Ora, se nós vamos unir dois intervalos, nós vamos pegar todos os números que pertencem ao primeiro intervalo e todos os números que pertencem também ao segundo intervalo. Galera, quando nós pegamos todos esses números, nós iremos pegar todos os números reais que vão de 5 até menos infinito, com exceção de quem? Com exceção do número 3. O número 3 não está no primeiro intervalo e também não está no segundo intervalo. Então, ele não pode estar na união. Como é que nós representamos um intervalo que vai de 5 a menos infinito, com exceção do número 3? Ora, basta pegar o intervalo fechado de 5 até menos infinito e retirarmos o número 3. Então, essa é a representação da união entre os intervalos que o exercício nos trouxe em seu enunciado. Tudo bem? Qual é a resposta, galera, desse exercício? É a letra B. A letra B de questão boa. Galera, vamos ficando por aqui, mas antes de finalizarmos esta videoaula, eu gostaria de fazer para vocês algumas perguntas. Vocês sabem a diferença entre números negativos, não nulos, não positivos e positivos? Vocês sabem o que significa cada um desses símbolos envolvendo os conjuntos numéricos? Se você não sabe a diferença entre essas informações, a diferença entre esses símbolos, você não pode perder a nossa próxima videoaula. Estudaremos detalhadamente cada um deles. E iremos resolver exercícios de concursos públicos para ver como as bancas examinadoras podem cobrar este assunto. Beleza? Se gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, dê uma força ao nosso projeto. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.